Graça e paz, Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa abordagem será: blasfemaram dele ao pé da cruz. Jesus levou uma desonrosa cruz, carregada de maldição, culpa e vergonha. Somente os criminosos desprezíveis nela eram mortos, mas Cristo foi obrigado a carregar esta cruz. Jesus levou a cruz amaldiçoada. Jesus levou a cruz dos culpados. Jesus levou a cruz daqueles que são vergonha para a sociedade. O livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 39 a 43, temos a narrativa dos acontecimentos finais de sua vida, pendurado na cruz. E assim diz a palavra do Senhor. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas? Salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Segundo os versículos que acabamos de ler, temos um homem sendo questionado por seus atos e obras. Amados, qual foi o crime? Qual foi a culpa deste homem pendurado na cruz? Ele foi culpado por ser o que ele é, Filho de Deus. Ele foi culpado por não ser como nós, pecadores. E por não ser como nós, e por ser quem ele é, pouco foi compreendido e aceito. Quando Jesus disse: eu sou o Filho de Deus, as pessoas ficaram perplexas. Como é que uma pessoa pode dizer que é filho de Deus se nós conhecemos a sua mãe, que se chama Maria, e nós sabemos quem é o seu pai, José, conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs? Como é que este pode dizer: sou filho de Deus? Apanhemos pedra para apedrejá-lo. Foi isso que tentaram fazer com Cristo, quando ele disse: sou filho de Deus, o meu Pai está nos céus. Não compreenderam. Ele foi culpado, porque ele não era como nós. Ele não era um pecador como eu. Ele não era um pecador como você, uma pecadora como você. Não, Jesus não era como nós. Jesus era santo, era puro, era justo, era reto. Por não entenderem esta condição linda, maravilhosa do Filho de Deus, crucificaram o nosso Cristo. E ele estava lá pendurado na cruz. Ele estava lá pendurado no madeiro, porque não compreenderam que ali estava diante deles o Filho de Deus, puro, santo, justo e maravilhoso. Aqueles que o crucificaram, estes sim eram pecadores.
manchados pelas suas transgressões, pelas suas iniquidades, pelas suas ofensas. Aqueles que pregaram o Cristo na cruz, estes sim eram devedores diante da presença de Deus, diante dos olhos do Senhor. Estes sim tinham que pagar diante de Deus os seus pecados, mas aquele que estava sendo levantado na cruz, ele era puro. Nele não havia um pecado sequer. Não compreenderam aquele homem. Até a sua aparência não o ajudava. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 2, profetizou sobre ele, dizendo: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Como ele não era compreendido e aceito. A graça, meu amado, minha querida, a graça enviada por Deus não se manifestou na beleza dos olhos. Esta graça maravilhosa de Deus, que é o perdão, esta graça maravilhosa de Deus, que é a misericórdia, que é a aceitação, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo homens e mulheres corrompidos pelo pecado, a graça enviada por Deus, ela se manifestou sem beleza aos olhos. Talvez você andando pelas ruas de Jerusalém, se você passasse por Jesus, se não houvesse nenhuma multidão ao seu redor, se os seus discípulos também não estivessem próximo a ele, se ele estivesse sozinho andando na rua, você olhando para ele, você não saberia que ali estava o Filho de Deus. Por quê? Porque ele era um homem como qualquer outro nesta vida. Nele não havia beleza, nele não havia formosura para que o desejássemos. A graça enviada por Deus foi enviada sem beleza aos olhos. A graça se fez presente entre nós através da palavra fiel e eterna do Pai. Jesus, naquele momento encarnado, era a palavra fiel e eterna do Pai. As palavras que saíam dos seus lábios eram palavras fiéis, verdadeiras, que representavam o próprio Deus. Quando Jesus falava, as pessoas se encantavam. As pessoas ficavam maravilhadas. Que homem é este? Que autoridade é esta? Que palavra ungida? Que palavra tão gostosa de se ouvir é esta? Por quê? Eram palavras fiéis ao caráter de Deus. Eram palavras que representavam a vontade de Deus. Eram palavras que traziam a vontade de Deus para a terra, para o meio dos homens. E eram palavras eternas. Por isso que ficavam encantados de ouvir Jesus. É por isso que multidões o rodeavam. É por isso que quando Jesus falava, as pessoas se sentavam à sua volta para ouvir os seus ensinamentos, porque era o próprio Deus falando no meio do povo. Eles ficavam atentos a cada palavra do mestre chamado Jesus, o Filho de Deus. A glória não estava na sua aparência. A glória estava nas palavras que saíam dos seus lábios. Servir a Deus é oferecer, meus amados, o melhor. E o melhor em todos os sentidos. Isto é servir a Deus. Servir a Deus é oferecer o melhor. Mas Jesus não encontrou o melhor do servir a Deus no meio dos homens.
O Senhor Jesus não encontrou o melhor do servir a Deus nos homens. Entrando no templo, em Jerusalém, próximo à Páscoa, as Escrituras dizem que ele se indignou. Jesus, quando estava entre nós, ele deu o seu melhor para Deus. Mas quando ele olhava para o homem, ele não via o mesmo. Quando ele entrou no templo em Jerusalém, próximo à Páscoa, se indignou, ficou indignado, porque aqueles a quem Deus confiou o servir e o adorar não zelaram o ofício de servir, de adorar e de glorificar a Deus. Ficou decepcionado Jesus. Ele entrou no templo e viu coisas estarrecedoras. Ele entrou no templo. O que Jesus foi fazer no templo? Ele foi adorar. Era próximo à Páscoa, ele foi ali para adorar a Deus, para conversar com Deus, para comungar da fé com os demais irmãos. Presta atenção, meu amado. Presta atenção, minha querida. Você que foi levantado para servir. Você levita. Você que foi levantado para adorar. Você que foi levantado para o ofício de servir e adorar a Deus. Preste atenção neste momento. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer agora. Jesus desceu do céu. A palavra de Deus diz que ele desceu do céu. Ele mesmo disse que desceu do Pai, da presença de Deus, do Pai eterno. Ele desceu do céu. Mas agora ele se encontra no templo de Jerusalém. Ele entra e fica indignado. Este mesmo Jesus que desceu do céu, ele agora entra no templo e fica indignado. Aquele que é adorado e reverenciado e amado pelos anjos, querubins e serafins, se depara com mercadores da fé no templo, na casa de Deus. Esse Jesus adorado, esse Jesus reverenciado, que desceu do céu. Querido, Jesus estava no centro da adoração. Querubins, serafins, anjos à sua volta, o Pai diante dos seus olhos, e ele estava ali no meio daquela glorificação toda, daquela pureza e santidade, mas agora ele se vê no meio dos homens, no meio do templo, e quando olha para aqueles que estavam na responsabilidade de zelar, de adorar, de glorificar a Deus na beleza da sua santidade, ele se depara com mercadores da fé dentro da casa de Deus, profanadores. Que sentimento veio em Cristo? Que pensamentos veio a Cristo? Oh Pai, eu sei o que é adorar. Oh Pai, eu sei o que é te glorificar. Oh Pai, eu sei o que é bendizer o teu nome. Eu sei o que é render honras e glórias ao teu nome. Eu sei o que é te servir, ó Pai santo, justo e maravilhoso. Então, quando ele se depara com os mercadores da fé dentro do templo de Deus, profanadores da fé, ele apanha um chicote, também conhecido como azorrague de cordéis em mãos, e começa a expulsar a todos do templo, começa a retirar a todos do templo, começa a meter o chicote em todos que estavam no templo, os profanadores, os corruptos, os imundos que estavam dentro do templo. Ele começa a jogar, a lançar todos fora. Por quê? Porque se sentiu indignado. Esses homens não são dignos de te adorar, Senhor.
Estes homens não são dignos de te servir, ó Deus. Estes homens são profanadores do teu templo, ó Deus. São profanadores da fé, meu Pai. E ele começa a chicotear a todos, ele começa a tirar a todos, derrubar as bancas que estavam ali. Havia bancas para vender as coisas, cambiadores vendendo animais. Ele ficou, sem dúvida nenhuma, chateado com aquela situação. Sua atitude trouxe espanto e surpresa dos que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores. Mas sabe por que eles ficaram espantados e surpresos? Porque já estavam acostumados a profanar a casa de Deus. Já estavam acostumados a pecar dentro da casa de Deus. Já estavam acostumados a fazer aquilo que é errado na casa de Deus. Eles não se orientavam através da palavra de Deus. Eles não baseavam as suas vidas mais na palavra de Deus, mas no enganoso coração que possuíam. Se desviaram da fé. Deixaram o propósito de adorar e de servir a Deus com um coração puro, santo, justo e reto. E eles se espantaram. E sabe o que disseram para Jesus? Por que fazes isto? Queridos, presta atenção. Ao invés deles acordarem, ao invés de eles despertarem, peraí, eu acho que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Não, eles estavam acostumados. Eles já estavam acostumados a fazer o que é errado dentro da casa de Deus. Quando a pessoa está acostumada a fazer aquilo que é errado dentro da casa de Deus, quando você chamar a atenção, esta pessoa vai ficar espantada, vai ficar surpresa, vai ficar constrangida e não vai aceitar. E eles não aceitaram a correção de Cristo. Não aceitaram. Por isso que eles falaram: Jesus, por que fazes isto? Eles se achavam certos. Não, isso aqui está certo. Isso aqui está legal, isso aqui é certo. Mas a palavra de Deus, eles deixaram de lado. As escrituras, eles deixaram de lado. E a palavra de Deus condenava todos aqueles atos, todas aquelas coisas que faziam, mas eles não observavam a palavra de Deus, não examinavam a palavra de Deus. A vontade de Deus, pura e cristalina, sempre trará espanto e perplexidade aos ouvidos dos nécios. Se você é um ignorante para as sagradas escrituras, acorde. Corra e prossiga em conhecer a Deus. Faça de tudo para aprender a palavra de Deus, para você não pecar contra Deus. Eles tinham a palavra de Deus, mas não examinavam as escrituras. Faziam de acordo com a sua consciência, segundo os desejos do seu coração. Faziam as coisas por intuição. Faziam as coisas por vontade própria. E por isso erraram. Por isso ficaram espantados e perplexos quando foram escorraçados para fora do templo. Porque deixaram de observar a palavra de Deus. Querido, amado do Senhor, você é servo de Deus. Aprenda uma coisa: a palavra escrita de Deus, esta palavra que você tem na sua mão, a Bíblia Sagrada, deve ser inquestionável. Não questione a palavra de Deus, não questione a vontade de Deus, não questione aquilo que está escrito, porque se estiver escrito, se encontra escrito, é para você obedecer. E se você questionar aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está determinando, você é rebelde diante dos olhos do Senhor. E se você é rebelde diante dos olhos do Senhor, eu te pergunto, que espírito há em você? Obedecer sempre será
o melhor caminho. Jesus não se preocupou com o que poderiam fazer com ele. O zelo da tua casa me devora, ó Deus. Aquele que conhece a palavra de Deus repudia aquilo que está errado. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele não aceita aquilo que é errado. Sabe por quê? Porque o zelo do Senhor se manifesta na vida dele através do Espírito Santo. Se você, meu amado, minha querida, passa a mão em cima das coisas erradas, você não tem o zelo de Deus sobre a tua vida. Se você abre mão das verdades de Deus em benefício próprio, você não é zeloso, você não é digno diante do Senhor, porque o próprio Jesus nos deu o exemplo: o zelo da tua casa me devora. Eu devo zelar para que a verdade de Deus permaneça no meio do santuário. Portanto, ser zeloso, faça de bom grado e por amor a Cristo o ofício que Deus colocou em tuas mãos. Não seja negligente, não seja rebelde à voz de Deus. Ande segundo as Escrituras, para que o chicote de Deus não venha sobre a tua vida. Se Deus expulsou os pecadores, os imundos do templo, eu devo também fazer a mesma coisa, começando por mim mesmo. Porque a palavra de Deus diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Comece por você, que comece por mim. Tira o que não presta de Deus da tua vida, meu amado e minha querida. Tira do teu coração, tira de dentro de você aquilo que não presta. Porque o templo de Deus tem que ser santo, tem que ser puro, tem que ser justo, tem que ser reto e tem que ser segundo a palavra de Deus. O que foge da palavra de Deus, aprenda uma coisa, é procedência maligna. Então, meu querido e minha querida, que sentimento há dentro de você? É um sentimento puro, justo, reto? Se estiver, glorifique a Deus, continue na presença do Senhor. Continue neste caminho. Continue, porque tu estás agradando a Deus. Mas se você confronta as suas atitudes, os seus pensamentos, os seus desejos, com a palavra de Deus, e você tropeça nela, arrependa-te, conserta-te diante do Senhor, enquanto há tempo. Queridos, todo aquele que crê será salvo. Creia na verdade de Deus, porque aquele que crê receberá a revelação do Pai. Mas o que não crê, aquele que não crê nas verdades de Deus através de Cristo, está caminhando para a condenação da tua alma. Disseram para Jesus: Jesus salvou os outros, né? Jesus estava lá pendurado na cruz. O Filho de Deus estava lá na cruz sofrendo. E nem naquele momento de sofrimento pouparam os ouvidos de Cristo. Jesus, tu salvaste os outros. Por que Jesus salvou? Porque ele veio para isso mesmo, foi para salvar. E aí disseram para ele: Jesus, tu salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Ou seja, você está aí, Jesus, pendurado. Você não pode se salvar, você não pode sair daí. O compromisso de Cristo, meu amado e minha querida, é com a humanidade. E o compromisso de Cristo foi de dar a sua vida pelos pecadores. E os que blasfemavam não compreendiam a sua postura. Era Cristo ali, um cordeiro indo para o matadouro. Jesus veio para dar a sua vida. Eles não compreendiam.
Eles achavam que pelo fato de Jesus estar salvando as almas, ele deveria também salvar a si mesmo da cruz. Então blasfemaram dele. Salvou os outros, mas a si mesmo não pode se salvar. Mas aquele sacrifício tinha um propósito maravilhoso, glorioso. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Diga aí no teu coração, bendito é o meu Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Querido, querida, Jesus jamais duvidou do Pai. Jesus jamais hesitou diante de Deus. Muito mais ali naquela cruz pendurada. Ele não duvidou da obra redentora. Ele não duvidou, aleluia, ele não hesitou, aleluia, de entregar a sua vida diante de Deus de maneira alguma. Eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou curar, eu vou ressuscitar, eu vou limpar os leprosos, eu vou curar os cegos. Ele não duvidou do Pai. Esta é a obra que Deus colocou na minha mão. Este é o propósito da minha vida, aleluia. Ele não duvidou do Pai. A chamada, a escolha, não. E também não hesitou diante de Deus. Olha a obra de Cristo, olha o testemunho de Cristo, olha o exemplo de Cristo para a minha vida e para a tua vida, meu querido. Não duvide de Deus. Não duvide da chamada de Deus na tua vida. Não duvide do propósito de Deus para a tua vida. Não duvide daquilo que Deus tem para realizar ainda na tua vida. Mas estas coisas irão se realizar se você andar segundo a palavra de Deus. Aí as coisas vão acontecer. Eu aprendo que eu não posso hesitar também. Quando um momento difícil se fizer presente na minha vida, eu não posso hesitar. Eu não posso olhar para trás. Eu não posso dizer não para Cristo. Eu não posso dizer não para Deus. Eu não posso fechar a porta do meu coração para o Espírito Santo. No momento difícil, no momento de dor, no momento de aperto, eu não posso. Eu não posso hesitar. Eu preciso perseverar, eu preciso continuar. Aquele momento ultrajante não se comparava com a glória que ele alcançaria nos céus. Ele podia hesitar. Me tira daqui, pode tirar o prego, eu estou doido, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, mas eu não sou. Ele poderia hesitar, ele podia dar para trás, mas ele permaneceu firme no propósito diante da presença de Deus, glória, ele permaneceu firme. Ele não hesitou, ele continuou, ele perseverou, aleluia, porque ele tinha diante dele a esperança de uma glória inefável nos céus, aleluia. Aquele momento ultrajante, aquele momento difícil, aquele momento doloroso, aquele momento triste, não era nada diante da glória que estava o esperando. E ele confiou no Pai. Ele não duvidou do Pai. Não duvide, meu querido, das promessas de Deus na tua vida. Não duvide do reino dos céus. Não duvide da vida eterna. Não duvide do castigo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, para aqueles que são rebeldes. Não duvide. Porque se existe o céu, existe o inferno. Não duvide. As palavras desanimadoras que ouviu não tinham o poder de neutralizar a esperança. A esperança que existia em seu coração naquele momento de vida humana. Aquelas palavras desanimadoras. Porque aquilo que estavam fazendo com Cristo eram blasfêmias e eram palavras desanimadoras. Para ele desistir, para ele largar. E é isso que o diabo faz através das pessoas que emprestam a língua para ele. Lançam palavras desanimadoras para você, lançam palavras para fazer você desistir, lançam palavras para fazer você
ficar cabisbaixo, triste, oprimido, deprimido. Meu querido, não aceita. Não aceita as palavras desanimadoras na tua vida. Não aceite palavras de maldição sobre a sua vida. Não aceite nada que venha te afastar da presença de Deus, da graça maravilhosa de Cristo. Não aceite, repreenda em nome do Senhor Jesus Cristo. Os espectadores de sua morte zombaram e duvidaram. Cobraram a sua atitude no templo, questionaram a sua condição de filho de Deus e a sua mensagem de salvação para os perdidos. Era isso que eles estavam fazendo ali, questionando Jesus. Você foi você mesmo? Aquela chicotada que você deu, eu levei nas costas. Você jogou aquela mesa para o alto e me expulsou do templo. Eram essas pessoas que estavam ali no pé da cruz, blasfemando de Jesus, cobrando Jesus, questionando Jesus. Eram aquelas pessoas que ouviram quando ele disse: eu sou o filho de Deus. Quando ele disse que era o rei dos judeus. Aquelas pessoas que não gostavam da verdade trazida de Deus através de Cristo. Quando alguém fala uma verdade e você não aceita, cuidado. Se esta verdade tem base bíblica e você não aceita, não recebe, cuidado, porque o teu coração está fechado para Deus. Mas Ele é aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Aquele que estava pendurado na cruz, ouvindo as ofensas, ouvindo o escárnio, ouvindo as zombarias. Aquele que estava pendurado na cruz era aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Foi Jesus, aleluia, foi santificado pelo Pai. No ventre de Maria, sua mãe, enviado a buscar o que se havia perdido, aleluia, veio me salvar, veio para te salvar, meu querido e minha querida, veio para salvar aqueles que estavam também ao pé da cruz, blasfemando dele, oh glória, aqueles que estavam ali blasfemando, cobrando, exigindo, levantando o dedo, asperamente: Jesus, tu fez isso, Jesus, tu fez aquilo, Jesus, tu és isso. Foi para esses também que Jesus veio, oh aleluia. Jesus olhando para cada um daqueles blasfemos, Jesus disse: Pai, oh Pai, perdoa-lhes, oh Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, não sabem o que estão fazendo. Aquelas almas estavam cegas, diante de Cristo. E Jesus sabia. Jesus estava contemplando a cegueira, a dureza de coração de cada uma daquelas almas. Por isso que ele disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Querido, presta atenção. Amada, presta atenção. Jesus não se entregou à afronta, à ignorância dos homens. Não contaminou o seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Olha que lição maravilhosa nós temos aqui. Jesus não contaminou o seu amor por minha vida, por sua vida. O que ele fez? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele preservou o seu amor. Ele preservou o seu amor por nós. Diz a palavra de Deus que trevas se fez presente em toda a terra. O chão estremeceu. Os túmulos foram abertos. E diante de todo este acontecimento, a multidão que ali estava reunida presenciou tudo aquilo. Meu Deus, olha como o céu está negro. O chão está estremecendo.
Ele deu o último suspiro. E começaram a retirar-se, batendo no peito, lamentando, arrependidos, dizendo: matamos o Filho de Deus. Aqueles acusadores, aqueles que estavam afrontando Cristo, agora contemplam o que fizeram, contemplam a desgraça que cometeram em matar o Filho de Deus. E saíram de lá, diz a palavra de Deus, batendo no peito, lamentando, arrependidos: matamos o Filho de Deus. Precisou o céu ficar escuro, precisou a terra se mexer, precisou os túmulos se abrirem, precisou acontecer algo sobrenatural, inexplicável, para que eles acordassem. Mas já era tarde, já tinham cometido o pecado, já não havia mais nada a fazer. E quantos hoje se encontram na mesma condição? Ao invés de ouvir, ao invés de atentar com diligência aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está ensinando, aquilo que Deus está mostrando, continuam na rebeldia como estes, não dando ouvido à voz de Deus. Deus está falando, Deus está anunciando e permanecem rebeldes. Eles só acordaram quando o céu ficou negro. Eles só acordaram quando o chão estremeceu. Eles só acordaram quando os túmulos se abriram. Eles só acordaram quando o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Eles só acordaram quando a tragédia já tinha acontecido. Retiraram-se batendo no peito, lamentando. Verdadeiramente este aqui era filho de Deus. Para entender, meus queridos, o propósito de Deus, é necessário crer. E crer é se despir de si mesmo. É se entregar ao sobrenatural e o inexplicável. E Deus é um ser que não é palpável. Seus olhos não podem vê-lo, mas todos podemos senti-lo. Ele é espírito e vida para aquele que crê. Então, meu querido, creia em Cristo, creia na sua palavra, creia nos seus exemplos, creia naquilo que Ele deseja para ti, se entrega ao sobrenatural de Deus, o inexplicável de Deus, porque Deus é Espírito e busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que esta palavra, semeada por Deus, encontre lugar no teu coração. Deixe essa semente de Deus germinar em tua alma. Deixe essa palavra criar raízes em você. Deixe essa palavra crescer e, através dela, você possa dar frutos para o reino dos céus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente ao teu coração. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai celeste, Deus bendito, santo, maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pela ministração da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o teu Santo Espírito falou hoje aos nossos corações. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas atitudes. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Meu Pai, tem misericórdia de nós, de tudo aquilo que fazemos que não está escrito, que não tem amparo na tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos traga para a tua palavra, nos traga para o teu ensinamento, nos traga, Senhor Deus, para a observância da tua palavra, ó Deus, porque a tua palavra revela a tua vontade para os nossos dias de hoje. Ó meu Senhor, repreenda toda a rebeldia dos nossos corações. Repreenda, Senhor Deus, tudo aquilo que nos afasta de ti, ó Deus. Nos dê um coração quebrantado, contrito, arrependido diante do teu altar, para que possamos te servir e te adorar, Senhor Deus, de todo o coração, de toda a alma, ó Pai Santo e bendito. Ó meu Deus, fala poderosamente através do teu Espírito conosco
E, Senhor, nos guie na vereda da tua justiça, da tua verdade, ó Pai. Assim eu oro e assim abençoo a todos os ouvintes da tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz.